Nesse vídeo nós vamos falar sobre amperímetro, como funciona e como ligar. Vamos falar sobre amperímetro analógico e sobre amperímetro digital e como eu faço a ligação deles. Para a gente entender a lógica do amperímetro, vamos rapidamente fazer um desenho para comparar ele com um voltímetro. O voltímetro mede a tensão, o amperímetro mede a corrente. O voltímetro, quando eu tenho um circuito qualquer, e eu preciso medir a tensão desse circuito, como eu ligo o voltímetro? Eu faço uma ligação em paralelo ao ponto ao qual eu quero testar. No amperímetro é um pouco diferente, eu vou ter que ligar ele em série. Então, se eu tenho um circuito e vou ligar um amperímetro, eu vou ligar ele em série. Podemos dizer que a energia vai passar por dentro dele para chegar aonde eu quero. E nesse ponto é que ele vai fazer a medição. Então é assim que a gente liga o amperímetro. Vamos fazer um teste na prática para entender bem. Então aqui eu estou com um LED de 12 volts. Se eu ligo ele, 12 volts. Se eu quero saber qual a tensão dele, o que eu faço? Então, para a gente entender a lógica, eu vou com o multímetro colocar em tensão e vou fazer o teste de tensão deste circuito. Como é que eu faço o teste? Colocando em paralelo. Então eu coloco o positivo e coloco o negativo em paralelo ao meu circuito. Ligo o meu multímetro e ligo o meu circuito. Então ele está me marcando a tensão 12,20 volts. Então assim eu descubro a tensão, né? Ou eu marco, ou meço a tensão. E se eu quero fazer a medição da corrente, né? Ou conhecida também como amperagem, certa corrente. Para fazer isso, eu desligo meu multímetro, desligo meu circuito e desligo o negativo. E aí eu vou pegar o meu fio preto, que é o meu negativo do multímetro, colocar na entrada da força e vou colocar o positivo na continuação. Então eu estou ligando em série. Melhor, eu vou ligar direto ele aqui em série, eu não preciso desse fio. Então eu estou vindo com o negativo, passo pelo fio preto, que é o comum do multímetro, a energia volta e eu entro no negativo da lâmpada. Seleciono o multímetro no 20 amperes, porque eu não sei a corrente desse LED. Ligo o meu multímetro e ligo o meu circuito. Ele me está dizendo que é 50 miliamperes. Bom, se ele é 50 miliamperes, eu posso fazer uma escala menor. Eu tenho uma escala de 200 miliamperes para mim ter um pouco mais de precisão. Então basta eu desligar, selecionar 200 miliamperes e no caso do teste do miliampere eu também troco a minha entrada para a entrada de miliampere. Nem todos os multímetros têm essa opção. Esse no caso eu tenho. Ligo e ele vai me trazer. Então ele está me trazendo 54 miliamperes. Logo esse LED aqui, ele consome 54 miliamperes. Então agora vamos ver como ligar o amperímetro analógico. Ele é um amperímetro que funciona com eletroímãs, então ele não precisa de uma energia suplementar para fazer ele funcionar. Basta a própria corrente do dispositivo que a gente está testando, do circuito. Como é que eu ligo ele? Vejam, ele tem uma passagem de energia nesse sentido. Então eu tenho que ligar exatamente nesse sentido. Eu coloco do lado de cá o fio onde está entrando a energia. Tiro o meu fio do negativo. E coloco aonde está saindo do outro lado, junto ao meu dispositivo que eu estou testando. Então eu estou passando a minha energia pelo preto, vai pelo branco e vai para a lâmpada.
está pronta a ligação. Vamos testar? E aí está ele. Ele está marcando um pouco menos, né? Entre 30 e 40 miliamperes. Veja que a precisão também não é muito forte desses amperímetros. Mas ok, é assim que se liga. Então sempre cuidado que ele tem um lado. Se for ligado para o lado errado, o ponteiro parece que vai ir para baixo, de vez para cima. E agora vamos à ligação do nosso amperímetro digital. Esses amperímetros digitais são parecidos com aqueles voltímetros digitais que a gente compra. Ele tem dois fios normalmente mais grossos, que são os medidores, os fios que vão medir, e dois fios mais finos, que precisam ser ligados na carga. Por quê? Porque ele tem os LEDs aqui que precisam ser ligados. Esse amperímetro aqui, pela especificação dele, ele precisa de pelo menos 7 volts de corrente, de tensão, para poder ligar os LEDs. E ele funciona até 10 amperes. Então a precisão dele, uma corrente muito baixa, não é a melhor, mas funciona. Vamos usar aqui no nosso teste, só para ver como se liga ele. Então é assim que a gente liga o amperímetro. Força nos fios finos, preto e branco são os mais grossos, são o da medição. Se os fios tiverem mais ou menos a mesma bitola e vocês ficarem com dúvida de qual fio, esses fios que estão entre esse ferrinho aqui, que é o que vai ser usado para medição, são os da medição. Sempre eu ligo do preto para o branco, ou do preto para o vermelho, ou do preto para o amarelo, ou do preto para o verde. Nunca o inverso. E aí a gente liga para testar o circuito. Então tá lá. Marcando, deixa eu fechar aqui para vocês enxergarem melhor. 0,05 amperes ou 50 miliamperes, conforme a gente viu no multímetro. Então essa é a lógica de ligação do nosso amperímetro. Bastante simples, né? Força, os dois fios finos, e passando por ele o outro, a medição. O cuidado que a gente tem que ter, sempre fazer a medição pelo negativo, passar a corrente pelo negativo, não pelo positivo para esse tipo de amperímetro. Pelo positivo ele pode não funcionar e se a corrente for alta ele pode queimar. Então a recomendação é sempre ser pelo negativo. Obviamente, se eu estou usando um amperímetro de corrente alternada, não faz diferença, já que a corrente é alternada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu já estou devendo ele há algum tempo e espero que ele tenha sido útil. A pergunta final é: como eu ligo isso na minha fonte? Esses dois fios na entrada de energia e esses aqui passando pelo negativo da ligação, bem da saída. Então, bem simples. No próximo vídeo nós vamos ver como ligar um voltímetro amperímetro.